Olá, sou Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga, direcionada à entrada do mundo jovem do filho que se inicia nesse processo da adolescência. Quero de forma muito focada falar sobre as ações de pais e mães que também educam, a ação que também educa. Exatamente nesse direcionamento, o filho jovem, quando inicia sua puberdade aos 10, 11 anos, 12 em diante, mais ainda, vai sendo aquele espectador que está de olho diretamente nas ações, na parte prática de seu pai e de sua mãe. E esse jovem passa a desconfiar de seus pais com aquela incerteza, sentimentos de insegurança, sentimentos até de desproteção, porque muitas vezes acaba observando em sua mãe ou em seu pai incongruência, inconstância, ou seja, incoerência de palavras que são ditas, direcionadas a ele, algo para uma prática educativa. Olha, filho, você não pode isso, você não pode aquilo, queremos isso, queremos aquilo, porém na ação dos pais é totalmente contrário àquilo que falam. Então o filho está muito atento a essa forma coerente ou incoerente. As ações do pai, da mãe, contagiam. É essa parte a que mais educa o filho jovem. Diferentemente da etapa da infância, quando as palavras surtiam um efeito muito mais bem posicionado, de maior empenho, maior força, para aquele filho que estava num plano mais imaginativo, mais buscando mesmo aconchego, refúgio, proteção fisiológica de seus pais. Também a questão da amorosidade e outros detalhes tão importantes também que recheiam a infância. Mas nesse aspecto principal que eu estou dizendo aqui, as ações não eram tão perceptíveis à infância do seu filho. Mas agora, nesse processo da adolescência, o que é mais relevante, o que traz maior impacto, de forma impactante, a estremecer o emocional desse filho jovem, são justamente as ações do pai e da mãe, que pregam uma coisa, falam uma coisa, mas fazem outra muito diferente. Até mesmo um exemplo muitíssimo simples de momentos quando num telefonema o pai ou a mãe estão em casa e falam para o outro: fala que eu não estou. Ou seja, isso é uma mentira. Um exemplo tão simples, porém que existe aqui uma mentira, uma incongruência daquilo que se fala com aquilo que realmente é a ação. Então não dá para, por exemplo, pregar ao filho de que ele precisa sempre estar na verdade, nunca faltar com a verdade, nunca falar mentiras, nunca enganar as pessoas, quando num simples telefonema, por exemplo, um pai ou uma mãe engana quem está do outro lado da linha dizendo: fala que eu não estou, fala que eu não recebi o dinheiro ainda, e às vezes recebeu, fala que eu não cheguei e já chegou. O filho é um grande espectador, está olhando as minúcias, os detalhes mais refinados, os pormenores mais que passam aí despercebidos nas condições de práticas, de ações desse pai e dessa mãe. E muitas vezes os pais e mães não entendem. Por que meu filho não confia em mim? Por que o meu filho não se abre comigo? Por que o meu filho está sempre mais afastado de mim? Há muitas variáveis que podem trazer o afastamento de um filho perante seu pai e sua mãe nessa fase da juventude. Mas um deles, eu digo aqui, é justamente essa incongruência, essa incoerência de dizer uma coisa e fazer outra. O filho precisa perceber a verdade, uma conduta também ilibada, um caráter realmente sério, justo, honesto, que prega a verdade, que justamente é falada para esse filho jovem. O filho jovem, ele é muito desconfiado. A fase da adolescência, da juventude em si, é uma fase muito atuante e o jovem acredita muito mais naquilo que ele vê do que naquilo que ele ouve de seus pais. Então é muito importante perceber que às vezes o filho está um pouquinho arredio, um pouco afastado, não se abre, deu um passo para trás, não tem tanta intimidade mais com seus pais, como estava acontecendo lá no início da sua juventude, de repente se afasta. Um dos pontos, existem muitos outros, um dos pontos pode ser isso. Então esse momento agora é um momento de reanálise. Vamos analisar nossas ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Será que o que eu direciono na prática educativa do meu filho
A minha palavra está de acordo com as minhas ações? Porque não é somente o filho, demais outras pessoas estão, lógico, testemunhando as nossas ações todos os dias. E falarão bem, falarão mal. Mas aqui não entra em questão as terceiras pessoas, porque o nosso foco principal é a nossa bênção, o nosso diamante, o nosso filho. É com ele que nós queremos um trato da verdade, de um forjar de caráter, uma lapidação dessa personalidade que está colhendo, sabe? Colhendo informações também das práticas, das ações, das decisões, da forma de enfrentamento das situações que vão surgindo. Então, esse grande espectador que está de olho diretamente, focado mesmo ali no pai e na mãe, é o filho diamante, e que vai colhendo tantas informações a respeito dos seus pais pelas práticas, pelas ações que ele vê, e num momento de falta de estrutura interna, ele ainda não está estruturado o suficiente, ele ainda não é um adulto, ele está num processo de lapidação, um processo de estruturação do interior, da personalidade, das crenças. Também muitas crenças estão sendo formadas nesse plano da personalidade desse filho, e o que ele vê também vai causando impacto ao ponto dele ter uma crença em acreditar ou desacreditar em algumas coisas, e isso certamente vão influenciar a tomada de decisão desse filho no mundo adulto, esse forjar do caráter, da lapidação de sua personalidade. Quando nós olhamos para um filho jovem, nós vemos muito do pai e da mãe, que ao ter suas ações, o filho também vai trazendo essas interferências para as ações dele. Ou ele praticará igual aos pais, para estar mais junto, ter aquele ponto de, não, eu sou íntimo, eu estou com meu pai, estou com minha mãe e pratico as mesmas coisas, e aí a gente vê pais e mães muito mentirosos e filhos mentirosos. Ou a gente também vê filhos que se afastam totalmente de seus pais, porque discordam ali descaradamente sobre muitas ações. Então aqui é um ponto de reflexão, como estão as práticas, as verdades transmitidas a esse filho através das práticas, que são afirmadas através da palavra, porque nós queremos sim ter o melhor diálogo, a melhor comunicação com esse filho, mas isso também passa por práticas, pelas ações do dia a dia que o filho está assistindo de camarote. Momento de análise, momento de reorganizar ações, momento de mudança, momento de perceber, eu faço tal coisa e não é legal para o meu filho. De repente é até importante falar, olha filho, eu faço isso, eu fiz aquilo, mas não farei mais. E esse realinhamento das questões boas, perfeitas, agradáveis, a verdade que precisa sempre imperar, o lado da honestidade, do bom caráter, uma vida idônea, ilibada, justa. Isso sim precisa ser transmitido a esse filho, porque é assim que nós queremos que o nosso filho tenha um caráter já forjado e uma personalidade diante das coisas boas, da verdade, que vai imperar ali para que futuramente os resultados sejam os melhores possíveis e que nosso filho tenha uma vida próspera, bem-sucedida, seja um homem ou uma mulher de bem. Mas isso também passa pelas ações dos pais, e o filho está sendo contagiado por suas ações paternas e maternas. Então vai aqui um momento de foco de análise para pais e mães, que são os diamantes mors que lapidam o diamante, que é o filho. Se esse assunto é um assunto, eu sei que forte até, para que impacte mesmo muitas vidas de mães e pais a fazerem sua análise e corrigirem. Sempre é tempo de correção. O filho corrige, a mãe e o pai também corrigem. Ações, palavras, direcionamentos. Sempre é oportuna a correção para que os resultados sejam os melhores possíveis. Então, se você acredita que esse é um assunto válido para muitas outras famílias, compartilhe esse vídeo com o maior número de pais e mães, a sua lista de contato, porque você ajuda o engajamento, o compartilhar, para que esse assunto percorra outras famílias e a gente alcance melhores resultados nessa juventude. Não esquece de dar o seu like, o seu joinha, porque ele é muito importante. Assim, os meus canais, Facebook, YouTube, Instagram, entende que está tendo um bom engajamento e também encaminha esse conteúdo para muitos outros pais que estão com filhos jovens. No mais, você já sabe que toda terça, quinta e sábado, sempre um assunto muito focado para você
nessa missão de entrar no mundo jovem do seu filho sem perder a sua autoridade e ter os melhores resultados nas práticas educativas para que seu jovem filho, seu diamante, seja muito bem sucedido. E não esquece que seu filho é um diamante, porque você, pai e mãe, são os diamantes que lapidam o diamante.